Bom, então, a gente tava falando um pouco sobre a arte do jogo, e aí, assim, muito fortuitamente, a senhora é a que cabeçou, né, esse processo de fazer a arte do Bloodless, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, Tipo, sim. Foi um grande trabalho colaborativo, né? Tipo assim, por mais que, sei lá, a parte assim, né, dos sprites, animações, um pouco da definição do estilo de arte, assim, acabado ficando mais comigo, assim. É o tipo de projeto que Tech Art faz muito do visual, assim. Então, diria que igualmente importante, assim. Um sem o outro, eu acho que eu não teria tido esse efeito, né? Atmosférico, assim, que a gente acaba recebendo muito esse feedback, assim, né? De que a atmosfera fica muito... como é que fala? Quando, imersiva. Imersiva. imersivo. Isso, isso. My immersion. E como que foi essa coisa de chegar nesses pixel art meio neo-retrô, assim, de tipo, o Bloodless em si ele é um jogo que dá pra a pessoa batendo o olho rápido e não prestando atenção, né? Se você estiver, sei lá, passando rápido numa página da loja da vida, a pessoa pode rapidamente pensar, olha só, mais um jogo One Beat. Mas aí quando você presta atenção que tem cores e que tem coisas que acontecem com shaders e tem essas iluminações fodonas, como que foi chegar nisso? Porque eu lembro de ter visto já coisinhas de vocês mostrando versões mais antigas do Bloodless, em que ele era mais próximo mesmo dessa coisa do One Beat, né? Então, como é que foi isso, assim? Uhum. Então, eu acho que é porque essa limitação, assim, de fazer um estilo mais one beat foi uma coisa que veio na Game Jam. Né, por uma escolha, assim, né, de simplificar um pouco o estilo de arte, né, criar meio que essa coesão fácil, assim, visual, né, tipo assim, preto e branco, a gente tinha mais artistas, né, envolvidos na Game Jam, então era um jeito fácil, assim, de unificar um pouco o estilo de arte e dar liberdade pra gente, assim, de, né, às vezes ter um pouco mais de asset, assim, pela limitação, assim, né. Uhum. Só que quando a gente, pô, depois da Game Jam, né, a gente teve uma resposta bacana, assim, da galera jogando o jogo e gostando mesmo, assim, e querendo, algumas pessoas querendo, né, algum tipo de update pós Game Jam e tal. E aí quando a gente, né, foi trazendo mais ideias, assim, que a gente achava que cabiam na experiência que a gente tinha feito na Game Jam e Au, au. opa, eu caí? Eu caí? Eu acho que é porque eu adicionei o Tonho e aí o Discord deu uma engasgada, mas continue Ah, falando justo. que o Tonho está presente, Tonho está na área. Dali, então Peraí que eu Deixa acho eu que fechar a o live Tonho porque eu está tava. mutado. Aliás, deixa eu pensar. Eu não tô conseguindo ver Taube jogando, né? Então acho que eu tenho que ver a live e mutar Isso, vocês aqui no grupo, né? isso. Eu Não, acho não, melhor você peraí. ver a live e mutar Não, eu na boto a live. live no mudo. Isso. Fazer igual a gente fez a brincadeira, né? Depois, abaixa o volume da TV e me escuta só pelo telefone. Exato. Rapidinho, deixa só eu ver uma coisa, porque meu gato tá me pedindo comida e eu acho que ele já tem comida que eu acabei de botar. Mas ele gosta de perturbar, então deixa eu ver. Botar aquela Típico comida. comportamento de gato. É. Tem como. Bota pra continuar que eu acho que só depois da cutscene. Tem como a gente mexer no volume do jogo. Tipo, eu acabei de botar, mas ele faz, mas eu quero a nova, sendo que eu botei há 2 minutos atrás. Eu tenho que botar 2 grãos novos pra ele tomar. Oi, pessoal. E aí. Mas continue. E aí? Onde é que você tava? Então, aí eu tava falando que aí depois da Game Jam, né, a gente queria expandir mais, assim, agregar umas outras ideias que a gente tinha, e aí meio que surgiu essa necessidade, assim, de, pô, a gente talvez tenha que extrapolar um pouco essa limitação visual pra
enfim, ajudar nessa ambientação, assim, que a gente queria trazer, assim, sabe? De uma coisa assim, até, sei lá, de certa forma, assim, meio inspirado nos filmes do Akira Kurosawa, sabe? Tipo assim, que tem muito, né, essa coisa do ambiente, assim, e tal. Sim. Aí a gente sentiu, assim, que era um caminho interessante, sabe? Aí entra a parte que eu acho que talvez Tonho seja a melhor pessoa para falar, assim, da inspiração que a gente acabou tirando, assim, do Return of Obra Dinn, né? Que Total. tem esse shader, jitter, pixel. Sim, sim. Eu acho que, tipo, mas tu falasse um negócio que eu, inclusive, nem lembrava, mas o quanto foi importante, porque, tipo, eu acho que antes da gente decidir o que a gente ia fazer com, tipo, o cenário ou algo assim, eu acho que tu já tinha levantado isso, de, tipo, o estilo de arte da Jam, ele não permite tanta variedade de de, de cenário, né? Uhum. Eu não sei se talvez valha a pena até mostrar a cara dele. Eu posso mandar ele Manda pra no chat que a gente Taubes. pode botar pra mostrar aqui na live. Ó, essa daqui é a versão do Bloodless de Game Jam. Olha aí. Vou até E salvar aí, aqui e tipo, mostrar aqui. ele era one beat tradicional mesmo. Só, tipo, preto, branco e vermelho. Eu tô tentando Que colocar na talvez tela seja do... já uma coisa a mais de algum. Tem muito one beat que é só preto e branco mesmo, né? Aham. Mas. E aí eu acho que Leona já tinha cantado essa bola de que, tipo, esse estilo de arte, o cenário começa a se misturar, você fica limitado no quanto de coisa você pode botar, né? Uhum. E aí eu acho que já era uma coisa que a gente tinha noção de que era um problema pra resolver, pra, tipo, se a gente quisesse dar esse aumento na escala do jogo, digamos assim. Sim. E aí eu acho que justamente o Obradin, pra mim, foi uma revelação, assim, sabe? Tipo, a gente, eu lembro assim, eu olhei pro jogo e eu falei, é isso. É isso que a gente tem que fazer no jogo da gente. Acho muito interessante É, a referência, tipo, de um jogo para um jogo de 2D pixel art ter vindo de um jogo 3D, né? total. E, na verdade, isso foi a primeira dificuldade, né? De tipo, ok, é, esse negócio do dithering, essa maneira de fazer shading com dithering é o que a gente quer. Mas como é que a gente faz isso no 2D? Uma coisa muito foda sobre o Obradin é que o, o criador do jogo, ele tem uns blog posts sobre o processo técnico mesmo de fazer o Obradin. Especificamente do visual. Então, tipo, foi uma coisa que já ajudou muito, assim, a entender como é que era esse efeito de dithering. E aí eu acho que uma outra referência que foi muito boa, que é, tipo, que foi um momento de, alguém já teve essa ideia, foi o Hell is Other Demons, que é um jogo Uhum. muito bonito, e que ele faz uma coisa assim. E eu acho que a coisa que, pra mim, vendo Hell is Other Demons, ficou bem claro, foi tipo, ok, você tem que ter uma separação de uma hierarquia de, tipo, certas coisas você vai ficar variando a cor e fazendo esse noise todo com o dithering, e certas coisas não. Certas coisas vai ser preto, branco e uma corzinha aqui e ali. Sim. É, que eu acho que, inclusive, se a gente tivesse visto isso antes, talvez os meus protótipos iniciais tivessem sido muito mais é, é, direcionados. Porque eu lembro Uhum. de, tipo, ter passado uns 2 meses de, tipo... Porque, assim, o processo, falando assim, parece que é uma coisa muito clara, né? De, tipo, ok, a gente tá seguindo com esse objetivo, mas foi muito tatear no escuro. E foi muito, tipo, a equipe teve uma certa confiança de, tipo, eu falando, galera, isso vai ficar legal. Tipo, assim, muita gente tinha a mesma visão, assim, né? De, tipo, massa, dá pra aplicar esse efeito do Obradinho pro,
pro 2D. Mas a gente tenta várias coisas e nem todas elas dão certo, né? Sim. E aí, tipo, eu lembro que isso foi uma coisa que demorou mais do que o esperado. E os primeiros testes ficaram horríveis. Tinha vários detalhes assim, sabe? Um é tipo, é o programador fazendo, tipo, tudo bem, a gente é um estudo indie, todo mundo tem um perfil meio híbrido. Mas eu sinto que, tipo, o meu perfil em específico, beleza, eu fiz umas coisas meio tech art nesse projeto, mas eu sinto que eu não tenho tanto a pegada de, tipo, ter uma noção boa da estética com isso, sabe? Eu tava tentando fazer um efeito, mas justamente muitos dos testes que eu fazia, até pelas escolhas dos tweaks que eu ia fazendo, ficavam feios. E inclusive só ficou mais legal quando eu acho que Danilo deu um pass de tipo, eu mostrei pra ele quais eram os parâmetros lá no material, e Danilo ficou fazendo uns testes, e aí eu lembro que ele achou um setup bom pra uma cena. E aí eu acho que depois Leona fez as paletas. Tipo, foi todo um pipeline, assim, sabe? Basicamente não teve uma pessoa só responsável, né? Tipo, foi um Não, trabalho realmente coletivo e híbrido, né? Véi, mas tudo da gente é muito assim. É real, muito assim. Não tem uma área de jogo que seja completamente isolada, assim. Porque do tipo, narrativa, Renato é o nosso narrative designer. Mas Danilo auxilia muito ele também com documentação. Porque Danilo é o nosso mestre das planilhas. E eu acho que ele, sei lá, foi uma pessoa que, pelo menos pra mim, influenciou muito nisso de, tipo, a gente ter certos padrões de documentação das coisas do projeto. Tanto é que, tipo, pra fazer o modo roguelite, eu fiz a documentação de design do modo roguelite completamente filando o estilo das tabelas que o Danilo fazia, tá ligado?